Olá, tudo bem com você? Espero muito que sim. Vamos dar continuidade à nossa pintura e hoje iremos pintar o jarro. Espero que goste. Então, bora pintar? Então, aqui eu coloquei branco nessa e já aqui por baixo eu não coloquei porque essa está sobre essa. Então, aqui é a sombra, aqui também é a sombra dessa pétala que tá ficando por baixo. Aqui também eu não coloquei branco porque essa pétala está sobre essa. Então, essa tem a sombra e essa tem a luz, certo? Aqui a mesma coisa, né? Aqui é a luz, não veio branco, mas veio aqui. Aqui é a sombra. Essa também tem a sombra aqui e o branco nessa daqui. Essa tem a luz, essa tem a sombra, porque essa está por cima e essa por baixo. Isso vai acontecer sempre. Essa está por cima e essa está por baixo, né? Então, aqui a mesma coisa, eu coloquei o branco aqui e aqui eu coloquei o escuro, porque aqui está por baixo. Quem está por baixo recebe a sombra, certo? Espero que tenha explicado, tenha deixado bem claro agora. Já passei clareador e agora vou passar o azul cobalto bem de leve, bem fraquinho no meio, deixando as laterais sem o azul cobalto, porque estou fazendo aqui uma base, pouquinha tinta, e como tem clareador, vai ficar um azul mais claro, não vai ficar tão intenso quanto o azul cobalto. Fazendo isso, depois volto para a gente continuar. Agora vou passar o azul cobalto em todo o jarro, nas laterais, por debaixo da margarida e por cima da rosa. Vou preencher como se estivesse fazendo já a sombra, porém é a mesma cor que eu usei na parte de dentro, mais para o meio. É o azul cobalto. Vou contornando e trazendo essa tinta para o meio, porém com mais intensidade, né? Mais tinta, deixando o meio mais claro. Contornando bem certinho, por isso estou usando um pincel menor para contornar, mas para preencher pode usar um pincel de número 10 em diante. Para puxar essa tinta, né? Para estar mesclando ela no cobalto mesmo, porém mais clarinho, que a gente quer que fique mais clarinho no meio, onde a gente vai acentuar com o branco, deixando uma luz, né? Contornando por debaixo da alça. É como se eu estivesse fazendo a sombra, porém com a mesma cor, porque eu coloquei clareador no meio, isso intensifica mais, deixa mais clarinho no meio e mais escuro nas laterais, onde a gente quer fazer a sombra. Eu uso um pouquinho de clareador, porque o tempo está seco e a tinta não corre legal sem o clareador. Mas se você não tiver o clareador, você pode deixar a tinta mais ralinha, que você vai conseguir também fazer sem o clareador. No caso aí, você terá que usar um ultramar, um azul celeste no meio, para tá fazendo mais clarinho,
né? Porque com o azul cobalto você não vai conseguir deixar 2 tons sem clareador, é claro. Continuo então aí a contornar e trazendo devagar, sem apertar o pincel, essa tinta para o meio e fazendo também uma sombra. Eu esfumo bem, né? Faço movimentos de vai e vem para deixar o jarro arredondado nessa parte onde é redondo, fazendo assim movimentos, né? E acrescentando também volume com a forma que você puxa o pincel ou você sobe e desce, né? Assim rebolando o pincel, esfumando ou esfregando de leve, deixando assim alguns risquinhos que também faz parte do trabalho da pintura, não é mesmo? Conforme a gente esfuma, né? Esfrega a tinta, vai dando um, um movimento e definindo bem também o nosso jarro. E ela se mistura e fica uma cor diferente, mesmo sendo a mesma tinta. Eu quero as laterais mais escura, por isso passei sem muito clareador nas laterais. Um pouquinho de clareador, porque eu quero que aqui fique mais claro, mas te dou a opção de usar o azul celeste, em vez de tudo cobalto, ou deixar mais claro com o clareador, é claro, né? O azul celeste seria uma ótima opção aqui, ou ultramar. Passando o cobalto com clareador no meio e o cobalto sem clareador nos cantinhos, onde vamos formar então a sombra do jarro. Com bastante leveza, a tinta tá com alguns pedacinhos, mas nada que impeça de fazer um trabalho bonito e caprichado. Demora um pouco porque é bem detalhado, né? E se a gente quer uma coisa bem bonita, a gente dedica aí um tempo para isso. Portanto, o vídeo vai ser um pouco longo, por causa que a gente tem que mostrar direitinho e fazer com bastante cuidado. Por isso fica demorado, não é mesmo? Agora, contornando a parte de cima do jarro, ainda com azul cobalto. Estou usando um pincel número 8, mas você pode estar usando um 10, desde que você contorne sem a tinta sair para fora do risco. Gosto de usar a tinta, como eu mostrei aqui, só de um lado do pincel, para que não traga muita tinta onde eu não quero que fique com muito excesso de tinta. Espero que esteja dando para vocês ver direitinho e vamos dar continuidade aqui.
Quase terminando então com a tinta azul cobalto, porque eu optei por não usar duas cores de tinta, então eu estou fazendo a sombra com o azul cobalto e também passei azul cobalto no meio mais clarinho. Eu gosto de usar o mínimo de tinta possível, eu acho que fica um trabalho mais leve, mais suave. Mas como eu disse antes, o azul celeste seria uma boa opção para passar por baixo, bem pouquinho, né? Esticando bem a tinta, para quando usar o azul cobalto não ficar excesso de tinta. Não ficar aquela coisa plastificada. Então, chegando aí já ao final desta parte, vamos terminando para colocar então a nossa sombra, que será da mesma forma que usamos o azul cobalto. Agora com azul marinho, já contornei aqui e vamos puxar, fazendo a sombra, escurecendo por debaixo da margarida e por debaixo da rosa, que está fazendo sombra nessa parte, não é mesmo? Esticando a tinta, esfumando, esfregando bem de leve o pincel, contornando então por detrás da margarida, que está fazendo sombra no jarro, com o azul marinho. Vou fazer as mesmas coisas que fiz com o azul cobalto, porém agora com o azul marinho fazendo sombra. Então, eu vou adiantar, colocar mais rápido e depois voltamos para colocar a luz, separar e iluminar. Então, eu espero que vocês estejam observando bem, né, o movimento do pincel, a forma de fazer com o pincel. Às vezes eu faço com ele em pé, que é as laterais, e dou uma deitadinha nele quando eu vou colocar a tinta. Em alguns lugares eu deito o pincel para puxar a tinta. Na parte de cima mesmo do jarro, eu deposito a tinta, contorno e faço a puxada com todas as cerdas do pincel.
ele deitado, né? E tô fazendo teste também de falar menos, né, nos vídeos, para que não fique muito barulho, porque não consigo gravar sem os barulhos, né? Tem criança em casa, tem os vizinhos, e aí fica um vídeo com muito ruído. Então, se vocês observarem bem os movimentos, não vai ser tão necessário eu falar em todo o decorrer do vídeo. Agora, com o azul bebê, vamos iluminar. Eu contorno, coloco um pouco de azul bebê no meio e dou uma esfumada. A mesma coisa na listinha do meio do jarro. Eu contorno e dou uma esfumada, contorno a parte de cima com a tinta para cima, coloco um pouquinho do azul no meio e dou uma esfumada. Dou mais uma esfumadinha na parte de baixo. E agora vamos contornar com o azul bebê, essa parte aqui, separando então o suporte da parte de cima do jarro. Vou colocando em alguns lugares, que são os pontos de luz, né? No meio eu coloco e depois venho esfumando em movimentos circulares, bem de levinho, como se estivesse passando no rostinho de um bebê. E isso faz com que fique muito bonito e misture bem a tinta, mescle ela na outra. Deixe um tempinho e vai fazer novamente quando estiver mais absorvido. Não totalmente seco, mas absorvido. Aí voltamos para fazer. Neste caso, eu vou passar a segunda mão com o branco. Então, no meio ficou como eu queria, um azul bem clarinho. Agora, vamos fazer a parte de cima aqui, colocando o azul nessa parte mais clara. Os lugares que ficou mais claro serão o lugar onde a gente vai passar o azul bebê e o branco. Esfumando. Eu sou suspeita a falar, porque amo azul. Então, quando faço um jarro azul, fico apaixonada. Para mim está lindo. Contornando. Bem certinho aqui para não sair fora do lugar, a tinta não exceder por cima da parte escura, que é a nossa sombra, né? Bem certinho. Contorna bem, já vai dando uma leve esfumada, né? Movimentos de vai e vem. Vem esfumando de levinho.
Na parte de cima aqui também vai um pouquinho de azul bebê, mas não vou trazer muito ela para dentro, que eu quero essa parte aqui dentro escura. Também vou contornar essa parte aqui com o azul bebê. Pouquinha tinta para não ficar muito claro e tirar a parte escura. Limpo o pincel e agora eu vou contornar aqui e esfumar bem de leve, quase nada, porque senão vai atrapalhar aí a profundidade. Bem de leve e bem pouquinho. Observe como ficou aqui o bico do jarro. Maravilhoso, com bastante profundidade. É somente questão de junção de cores. Misturar essa tinta uma na outra fica magnífico. Você pode estar fazendo em tons de verde e outras cores também, né? Fica muito lindo esse jarro. Ele é gracioso, né? Esse bico dele é muito charmoso. Aqui eu vou acrescentando, né? Esfumando bem. Agora eu vou usar um pouquinho de branco. Tinta só de um lado do pincel. Vamos definir bem aqui, deixando a lateral, a beiradinha bem escura e venho acrescentando um pouquinho de branco, separando aí o suporte do jarro e também dando esse detalhe que faz com que fique bem arredondadinho. Fazendo no meio novamente, olha que charme que fica. Dá outra vida, né? Eu já me acostumei em usar o branco, mas pode ser só com o azul bebê ou colocar um pouquinho de branco no azul bebê, que vai ficar também lindo. Espero que vocês estejam gostando. Se gostou, deixe o seu joinha para que a plataforma entenda que você está gostando, que esse vídeo é importante, é relevante. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber todas as novidades, compartilhe, ajude esse canal a crescer para crescermos juntas. Sempre que dá, a gente coloca aí uma novidade, um trabalho novo, e vocês também podem deixar sugestões de pintura, de coisas que vocês querem aprender, ou que você gostaria de me ver pintando. Aí, acrescentando em todos os lugares que eu já coloquei, estou colocando um pouquinho, bem pouquinho de branco. Agora vamos fazer a alça. Já passei clareador e azul cobalto bem de leve no meio. Agora vamos contornar as laterais. Com o azul cobalto, né? Só de um lado do pincel, vamos colocar a sombra
ou a profundidade, como você quiser. E também contornar a alça nas laterais. É um trabalho bem demorado, porque a gente vai fazer com bastante calma. Me perdoa não conseguir tirar essa claridade do sol, porque se eu movimentar muito o tecido, sai de foco da câmera, né? Eu vou tentar dar uma... tirar aqui do lugar que tá, mas não prometo que vai ficar bom, né? Porque não posso movimentar muito o tecido, que tira o foco da câmera. Mas eu creio que tá dando para vocês verem direitinho. Esse é realmente o que importa, né? Que dê para vocês verem aí direitinho a forma que eu vou passando o pincel. Olha, ainda vai ficar um pouquinho do sol aí. Mais um pouquinho. Colocar bem aqui que dá pra ver melhor. Não posso mudar muito porque aí a minha mão fica atrapalhando de ver como estou passando a tinta. Qualquer pouquinho que tira do lugar, acontece isso, ó. A minha mão atrapalha. Está ficando mais escuro porque está fazendo sombra do outro lado. E assim vamos contornando aí. Estou observando se a minha mão não está atrapalhando. Por isso estou fazendo bem devagar. Ainda assim não consegui tirar toda a parte da claridade que o sol está fazendo, né? Agora com o azul marinho, vamos preencher a parte de sombra. A parte de baixo da alça será com o azul marinho, fazendo esta sombra
eu contorno e esfumo a parte de dentro da alça. Faço também aqui nessa voltinha, eu escureço com o azul marinho e também nesse pedacinho aqui, dando um espaço para o azul bebê que vamos usar também na alça. Agora, com o azul bebê, vamos cortar, dividir e iluminar a alça do jarro. Sempre por fora e por detrás da parte escura. Então, estou aqui separando a alça do jarro com o azul bebê. Creio que está dando para ver direitinho o que eu estou fazendo. Então, eu vou contornar essa parte da alça, porque aqui temos um pouco de luz, é mais iluminado. E a parte de dentro é onde vai ficar a sombra, né? Que a própria alça está fazendo sombra na parte de dentro em alguns lugares. Aqui separando a sombra da luz. Fazendo essa dobrinha mais bem definida. Depois acrescento também um pouquinho do branco e dou uma esfumada, mesclando bem, para que não fique muito branco, nada muito evidente. Fique também um azul mais claro. Então, esse é a parte do jarro já terminada com o azul bebê e também um pouquinho do branco, bem pouquinho mesmo, dando só uma iluminada. Vou passar o branco da mesma forma que passei o azul bebê. Então, eu contorno nos mesmos lugares que passei o azul bebê, com pouquinha tinta, e vou esfumando levemente com tinta só de um lado do pincel. Eu sempre limpo o pincel do outro lado, principalmente quando estou usando a cor mais clara para iluminar. Vou esfumando de leve, porque também não quero exceder muito o branco para dentro da parte escura. Deixando assim bem definido a parte de luz e de sombra. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Fiz com muito amor e carinho. Vou ficando por aqui, terminando então a alça do jarro. É mais um final de um vídeo. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!